Olá, Eh, espero que se encontre bem desde a última vez, foi quinta-feira. Ora, tendo terminado Direito Processual Penal, irei agora começar com Direito dos Menores, que há muito para falar sobre este ramo. Um, Ramo não, este assunto porque Direitos dos Menores bem está integrado em direito da família. Ahm, no entanto, vou fazer de outra maneira. Que até agora eu partilhava a tela, vocês sabiam que eu ia dar. Agora não vou fazer assim, porque agora é direito de menores, vou fazer de outra maneira. Vou falar, dar a minha opinião jurídica sobre o direito dos menores, ok? Ora, direitos menores está integrado no direito da família, até dar-se o nome direito da família e menores. Um, os direitos menores focam-se na proteção na íntegra, uh, que é regido, que é regulado pela Lei número 147 de 99, referente a crianças em perigo, e por outro lado, a Lei 166 de 99, Lei Tutelar Educativa, eh, dando sempre prioridade ao superior interesse da criança. Ora, garante os direitos fundamentais como a saúde, educação, identidade e audição em processos judiciais, como a responsabilidade penal sendo a partir dos 16 anos. A lei tutelar educativa vai ter dos 12 aos 16 anos. Qual é a diferença entre uma lei, que é a Lei 147 de 99, e a Lei 166 de 99? Ahm, a diferença é que a Lei 147 de 99 ahm, fala, rege, ah, ahm, dá auxílio para as crianças que se encontram em situação de perigo, como por exemplo, que se encontram em abandono escolar, ahm, que não vão às aulas, que faltam muitas vezes, em todas as situações, e que abusos, por exemplo. E quando há essas situações de negligência, abuso e abandono, é chamada a CPCJ, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. Atuam para garantir o quê? A segurança e o desenvolvimento desses jovens. Se me perguntarem se tiram as crianças, não se torna imediata a retirada das crianças, dos menores aos pais. Há um processo que é aberto, as crianças e aquela família no seu todo é sinalizada e a partir do momento em que são sinalizadas, a CPCJ vai acompanhar sempre aquela família para os orientar, para fazer ver que, por exemplo, no caso da educação, que é importante
que é importante a sua instrução, a sua educação no que diz respeito à criança. Um, mas é em casos extremos, ou seja, em casos mesmo em que já não há solução, sim, são retiradas das famílias, eh, e vão para uma instituição. Relativamente à lei 176/99, que é a lei tutelar educativa, é quando uma, um jovem menor de 16 anos que não que cometa qualquer tipo de ilícito cuja sua responsabilidade penal não, não permite que seja feita num tribunal comum, hum, como qualquer pessoa, cidadão, é no tribunal de família de nós que isso acontece. Hum, em vez de o tribunal de família de nós analisar aquele caso em concreto, hum, não aplica uma pena propriamente dita, como se tratasse de um adulto, mas aplica um regime de internamento. Internamento. Hum, posso dar um exemplo daquele jovem que é aquele caso da, daquele jovem que foi, não me lembro onde foi ocorrer aquele crime que disparou contra a própria mãe. Em Barros, se não tenho erro, também era vereadora até. Um, da Câmara. Foi aplicada, pensei que já foi aplicada, eu vou ver aqui. Mas o Ministério Público, depois que fosse aplicada a medida de pena de santo. Eles chamam pena, mas não é pena, é medida máxima de 3 anos de internamento. Um, o pai não concordou. Por um momento não concordou, depois já concordou, ou seja, entrou ali em contradição, a meu ver. Um, exatamente. Foi condenado, aqui diz condenado, mas tudo bem. Condenado a 3 anos de internamento em regime fechado, porque tinha a ver comprovar os factos que, constantes da acusação. Um, da acusação que, em termos jurídicos de direitos nós não é bem uma acusação como tribunal como direito penal. Mas vamos chamar assim, que é mais fácil. Um, concerne a acusação. Assim foi aplicar a pena máxima de 3 anos de internamento. Um, eu, eu considerei, mas é um caso que este caso deixa-me dúvidas se o jovem realmente matou a mãe.
se foi ele que realmente matou a mãe. Porque na altura, quando a notícia nos órgãos de comunicação social, hum, houve um ou dois pormenores que me fez duvidar. Ora, ele pegou na arma, alegadamente pegou na arma, disparou pela mãe, teve o discernimento de pensar plenamente no que ia fazer a seguir. Teve o discernimento para saber que tinha que fugir, tapar a mãe com cobertura ao lençol. Se não era um assalto, com 14 anos, ele tinha discernimento para o fazer. Será que não foi uma terceira pessoa que, aproveitando a idade do menor, sabendo que o menor não ia ser responsável penalmente, praticou o crime e colocou as roupas no jovem e o coagiu a, a admitir a culpa? Convenhamos que qualquer pessoa podia se aproveitar. Isto deixa-me preocupado, porque as pessoas se aproveitam das crianças e dos jovens para cometer qualquer ilícito, para ir silenciá-los, convencê-los a assumir a culpa. Isto deixa-me muito preocupado. Este jovem de Barros tinha 14 anos. O discernimento para ele fazer este processo todo, como fez, como fosse um adulto, deixa-me mais preocupado, como já disse, mas também com muitas dúvidas que ele tenha praticado este crime. Hoje em dia, hum, já não é como antigamente, no meu tempo, que no meu tempo deixavam as crianças serem crianças. Agora não. Agora as crianças têm que fazer quase tudo como um adulto, mas não pode ser assim. A criança tem que brincar, a criança tem que estar com a sua família, a criança tem que ter convívio com os pais, com os seus familiares. Mas não, hoje em dia, por exemplo, na escola, hum, as crianças são levadas ao extremo. São 8 horas ou 10 horas na escola. E o rendido de escola já estão incluído o hotel. Pronto. E, os, e o convívio com os seus pais, amigos, brincar. E o convívio com os seus pais e o restante família. Muito importante. Porque as crianças, para além dessas 10 horas que estão na escola e ATL, ainda vão ficar férias verdes. Chegam a casa lá para as 6, 7 horas. Ainda vão 6 dias. Já estão lá 8h30, 9 horas. Jantam e vão para a cama praticamente logo a seguir. Onde é que está o direito dos menores, o direito das crianças?
Onde é que está o direito? Aquele direito com os anos éramos felizes em gozar esses direitos. Agora não. Agora são eh, adultos, entre aspas. São considerados como adultos. Querem que eles cresçam muito rápido para serem adultos. Pensem bem, pensem bem que os professores já não são como antigamente, já não têm a mesma paciência, a mesma delicadeza, a mesma paciência, só querem é um, que os menores estejam ali e façam o que está no programa. E até alguns professores, com devido respeito, querem que eles um, façam o que os professores querem que façam. E às vezes nem está no programa da disciplina. Às vezes é o que o professor dá na telha. Tem que ser assim? Não, não tem. Mas ninguém põe mão nisto. A tutela não põe mão nisto. A tutela, que era a primeira que devia defender os direitos dos menores, põe mão nisto. Não põe. Porquê? Porque convém? Talvez, talvez convenha à tutela, mas a mim, enquanto cidadão, enquanto jurista, custa-me ver estas situações acontecerem. Depois há crianças e jovens também que têm problemas, têm deficiência motora, ciência cognitiva, trisomia 21, THD, que é o está relacionado com a hiperatividade e autismo. Para essas crianças, os professores não, não procuram saber informações. É mais fácil chamar os pais e criticar a educação que eles dão em casa. Mas uma educação tão errada. São os professores que estão errados por não procurarem informação. Tirar informações como devia ser e como deve ser. Acho que nós temos que parar para pensar. Refletir. Esta primeira aula de direitos de nós seria para refletirmos todos o que queremos para o futuro dos nossos jovens, dos 12 a 16 anos também, mas até mais cedo, até de 1 aos 16, aos 18 anos. Queremos o bem deles e não é assim que vamos ter. Não é assim como a escola está a fazer, não é assim como o Estado está a fazer. Estado e a escola devem proteger os direitos dos menores e não violá-los. Está na hora destas entidades ocuparem para a realidade, que é a realidade que elas tentam que está correta. É, o que elas pintam é o que está errado
O que está errado deve ser corrigido imediatamente, antes que seja tarde demais. Bem, fica esta aula de introdução ao direito dos menores e quinta-feira retomamos es- esta temática. Um, e boa tarde e bem-aja. Boa tarde, não. Eu estou a acabar de tarde, mas tenham um bom início de semana e até quinta. Boa semana.